Boa noite. Boa noite. A Fiocruz e o Butantan pedem autorização à Anvisa para o uso emergencial de 2 vacinas anti-Covid. São Paulo anuncia que pode antecipar a vacinação se o governo federal fizer o mesmo. Nossos repórteres explicam como Israel imunizou 17% da população em 3 semanas. A Defensoria Pública da União pede o adiamento das provas do Enem. Em Manaus, não há mais leitos disponíveis no maior pronto-socorro amazonense. O Brasil registra o maior número diário de mortes por Covid dos últimos 5 meses. Os Estados Unidos têm o maior do mundo desde o início da pandemia. Há 12 dias da cerimônia, o presidente Donald Trump diz que não vai à posse de Joe Biden. O Jornal Nacional está começando. Nesta sexta-feira, o Instituto Butantan e a Fiocruz pediram autorização à Anvisa para o uso emergencial de 2 vacinas contra a Covid. O Butantan enviou o pedido por meio eletrônico às 9h34 da manhã para a vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto. Foi a primeira solicitação de uso emergencial de vacina contra o coronavírus recebida pela agência. Algumas horas depois, chegou o segundo pedido, da Fiocruz, para a vacina de Oxford, desenvolvida pela AstraZeneca em parceria com a Fundação. A autorização para uso emergencial de vacinas é temporária. Foi uma modalidade criada por causa da pandemia, dada a urgência na liberação de imunizantes contra a Covid-19, que ainda estão em fase de testes. Enquanto o registro definitivo permite o uso da vacina em toda a população nos sistemas público e privado, a autorização emergencial é exclusiva para o SUS, com doses limitadas e público-alvo específico. Mesmo sendo um processo simplificado, o fabricante tem que apresentar os dados sobre 3 fases de testes clínicos, comprovar qualidade, eficácia e segurança da vacina. A Anvisa também exige o monitoramento de possíveis efeitos adversos nas pessoas vacinadas. A Fiocruz e o Butantan já cumpriram essas exigências. A Anvisa informou que nas primeiras 24 horas vai fazer a triagem dos documentos. Para se ter uma ideia, só da Fiocruz são 50 arquivos. A agência tem até 10 dias corridos para decidir se autoriza ou não o uso emergencial das 2 vacinas. Mas esse prazo pode ser interrompido se a Anvisa identificar a falta de alguma documentação. O pedido do Butantan se refere a 6 milhões de doses que já chegaram da China. O pedido da Fiocruz é para 2 milhões de doses prontas, importadas do laboratório Serum na Índia. O público-alvo das vacinas deverá seguir os grupos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como profissionais da área, idosos e pessoas com comorbidades. A presidente da Fiocruz espera que a autorização da Anvisa coincida com a chegada das vacinas ao Brasil. Hoje efetuamos já o pagamento dessas vacinas e, é claro, o nosso trabalho agora, nós temos um prazo de embarque para o Brasil até o dia 20 de janeiro, mas o nosso trabalho é tentar antecipar tanto quanto possível. As doses da vacina do Butantan e da Fiocruz, destinadas a uso emergencial, terão que ser entregues ao Ministério da Saúde. Em nota, o Ministério disse que o início da distribuição das doses ocorrerá em até 5 dias após a liberação da Anvisa e que as vacinas serão enviadas aos estados, que serão encarregados de distribuir aos municípios. O Ministério afirmou que até 150 caminhões refrigerados farão o transporte das doses por rodovias e as empresas aéreas farão o transporte de graça. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro mandou uma carta ao primeiro-ministro da Índia pedindo ajuda
para antecipar a entrega dos 2 milhões de doses da vacina de Oxford comprados pela Fiocruz. O governo de São Paulo afirmou que pode começar a vacinação no estado antes mesmo do dia 25, se o calendário do Ministério da Saúde antecipar o início da campanha nacional. É da fábrica do Instituto Butantan, em São Paulo, e do laboratório do Ministério da Saúde, o Biomanguinhos, no Rio, ligado à Fiocruz, que deve vir a maior parte das vacinas que irá proteger os brasileiros contra a Covid. Além dos 2 milhões de doses que a Fiocruz espera receber da Índia, devem ser produzidos mais 15 milhões de doses com matéria-prima importada prometida para a semana que vem. O total do contrato é de 100 milhões de doses e inclui também a transferência de tecnologia para a produção na fábrica carioca. No Butantan, o invase da Coronavac, feito a partir de insumos que vieram da China, já começou. E o Instituto também recebe tecnologia para fabricar a vacina aqui. No contrato assinado ontem, está previsto que o Butantan forneça 46 milhões de doses da Coronavac ao Ministério da Saúde até o fim de abril. O Instituto garante ter doses para o Programa Nacional de Imunizações e para começar a vacinação em São Paulo no próximo dia 25, ou até antes, se o Ministério da Saúde quiser e conseguir. Eu estou baseado na declaração do ministro de ontem que o seu primeiro prazo seria iniciar a vacinação até o dia 20 de janeiro. Então, se o Programa Nacional de Imunizações iniciar no dia 20 de janeiro, por óbvio que o Programa Nacional, o Programa Estadual também será antecipado e nós vacinaremos todo mundo no mesmo dia, que é o que nós queremos. O que pode não acontecer é que se o Programa Nacional decidir por postergar a data de início da vacinação, para depois do dia 25 de janeiro, São Paulo não abrirá mão da sua programação de iniciar a vacinação no dia 25 de janeiro. A Coronavac do Butantan, desenvolvida pela chinesa Sinovac, usa o coronavírus inativado quimicamente. É uma fórmula tradicional de vacina, capaz de ensinar o organismo a reconhecer e combater invasores. Segundo o Butantan, 78% dos voluntários infectados e vacinados não precisaram de atendimento médico e 100% ficaram protegidos de doença grave. Nenhuma morte foi registrada nos testes. Já a vacina da Fiocruz, criada pela Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca, usa o adenovírus. É um vírus que causa resfriado leve em primatas e pode carregar um pedaço do coronavírus. Aí, o sistema imune do vacinado já fica pronto para reconhecer o inimigo. A taxa de eficácia divulgada variou de 62% a 90%. Elas são vacinas de modelos diferentes, mas que funcionam do mesmo jeito. Elas vão dar proteção contra uma alta proteção contra as formas graves de doença e, portanto, evitando a mortalidade pela doença com as formas graves, e elas vão impedir, numa proporção bastante significativa, com diferenças entre grupos etários, a incidência de doença, a emergência de doenças, melhor dizendo. Os dois fabricantes nacionais ligados ao governo federal e ao governo paulista garantem que estão prontos para o desafio da maior campanha de vacinação já feita no país. Mas, além de esperar a chegada da matéria-prima para a Fiocruz, é preciso que a Anvisa aprove as vacinas e que o Brasil tenha seringas para aplicá-las. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, atendeu a um pedido do Estado de São Paulo e determinou que o governo federal não pode requisitar agulhas e seringas já compradas pelo governo paulista. Afirma que a competência da União de coordenar o Programa Nacional de Imunização e definir as vacinas integrantes do calendário não exclui a competência dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para adaptá-los às peculiaridades locais para cuidar da saúde e assistência pública. O ministro também observa, abre aspas, que a incúria, ou seja, a inércia do governo federal, não pode penalizar a diligência da administração do Estado de São Paulo, que vem se preparando de longa data com o devido zelo para enfrentar a atual crise sanitária. Fecha aspas.
De acordo com a liminar, os materiais adquiridos pelo Estado de São Paulo e que já tiverem sido entregues à União devem ser devolvidos no prazo de 48 horas. A multa diária pelo descumprimento da ação é de R$100 mil. A fabricante de seringas e agulhas que fez o contrato com o governo paulista recebeu a requisição do governo federal no dia 31 de dezembro. Para a epidemiologista Carla Domingues, que já coordenou o Programa Nacional de Imunizações, o Ministério da Saúde deveria ter se preparado melhor. Da mesma forma como a gente deveria ter começado a compra das vacinas em julho, as seringas da mesma forma, né? Comprar seringas é uma responsabilidade de estados e municípios, mas uma vez que o Ministério da Saúde assumiu essa responsabilidade com o objetivo de facilitar a compra, né, possivelmente até conseguir preços mais baratos, né, isso deveria ter sido feito lá atrás. Agora, efetivamente, o mercado parece que não está tendo condições de atender a necessidade dessas 300 milhões de seringas que foram encomendadas pelo Ministério da Saúde. O governo federal afirmou que o Brasil tem 80 milhões de seringas e agulhas nos estados e municípios para começar a vacinação esse mês, que a Organização Pan-Americana de Saúde garantiu reforço de 8 milhões de seringas e agulhas até o início de fevereiro e que já requisitou mais 30 milhões à Associação Brasileira de Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos e Odontológicos. A Anvisa recebeu uma notificação da Janssen sobre a ocorrência de um evento adverso grave com um voluntário dos testes da vacina contra a Covid. O evento teria ocorrido no Brasil no dia 2 de janeiro e não está relacionado com a vacina. As normas da agência listam como evento adverso grave, entre outras situações, óbito, risco de morte e invalidez. A Anvisa avaliou que não há necessidade de suspender os testes da Janssen porque o cronograma do laboratório não prevê novas vacinações. Foram voluntários que tornaram possíveis os testes das vacinas contra o coronavírus. Logo que os testes começaram, Hernani não teve dúvida. Se inscreveu como voluntário da Coronavac. Ele, a esposa e o pai são dentistas em Várzea Grande, na região metropolitana de Cuiabá. Todos receberam as doses, mas eles ainda não sabem quem tomou a vacina e quem tomou o placebo. A gente não teve absolutamente nada, nada mesmo, nada assim digno de nota. Nos 2 primeiros dias eu tive uma levezinha dor de cabeça, só que a minha esposa não teve absolutamente nada, nada. A família de Hernani fez parte de um grupo grande de voluntários no país. O Butantan fez testes com 12.400 pessoas, todas profissionais de saúde. Foram utilizados 16 centros de pesquisa em 7 estados e no Distrito Federal. De todos os centros de pesquisa, o do Instituto Emílio Ribas, em São Paulo, é o que teve o maior número de voluntários, 1.430. O estudo só pôde acontecer porque tiveram os voluntários. Nós participamos, demos o nosso melhor em todos os 16 centros de pesquisa no Brasil, mas isso tudo aconteceu por conta dos voluntários. Então, é nossa admiração e eterno agradecimento. Ontem, o Instituto Butantan divulgou os resultados positivos da Coronavac no Brasil. Em Porto Alegre, essa médica que trabalha em 2 hospitais públicos ficou feliz em saber que ajudou como voluntária. Foi de muita felicidade, muita esperança. Eu já esperava que fosse dar certo esse estudo. Eu confiei nesse estudo desde o início. Todos os voluntários vão continuar sendo acompanhados pelos médicos por 1 ano. E nós entramos em contato telefônico semanalmente até a 13ª semana desses voluntários para saber como eles estão. E depois da 13ª semana, a cada 15 dias por um período de 12 meses. Segundo o Instituto Butantan, os voluntários que participaram do estudo clínico da Coronavac e que receberam doses do placebo terão direito a tomar a vacina de forma prioritária. Mas isso só vai acontecer após a Anvisa autorizar o uso emergencial da Coronavac. A Comissão Nacional de Ética em Pesquisa também precisa aprovar essa vacinação em quem tomou placebo. Infectologista há 49 anos, esse professor da Faculdade de Medicina da USP destacou a coragem dos profissionais da área da saúde, que se voluntariaram no meio de uma pandemia.
A vacina foi um ato voluntário, um ato que é muito próprio de profissional de saúde, que se doa para o seu paciente, ele se doa para a comunidade em geral, para ter os resultados mais rápidos possível, para proteger a população. Eu confio muito na ciência, então eu fiz odontologia, então tem 20 anos que eu confio na ciência. Se eu não confiasse na ciência, eu não podia ser dentista. Eu vou tomar não só por causa de mim, mas eu penso em muita gente que não pode ser vacinada. Então eu penso muito nessas pessoas, não é só em mim, é nas outras pessoas também. Israel também adotou novas medidas de restrição hoje, apesar de ser o país com a vacinação mais adiantada até agora. Mais de 17% dos israelenses receberam a primeira dose e a distribuição da segunda dose começa domingo agora. Para muitos, tranquilo. Quando viu, já acabou. Para outros, é um esforçozinho maior. Pronto. E aí, que tal? Perguntou o jornalista. Que alívio. Que alívio. O sucesso de Israel até agora não tem tantos segredos. Planejamento, trabalho e senso de urgência. O governo começou a desenhar a estratégia na metade do ano passado. A primeira decisão teria sido pagar um pouco mais para receber o quanto antes as vacinas da Pfizer-BioNTech. As autoridades não informaram os valores, mas a agência de notícias Reuters diz que uma autoridade que não quis se identificar falou que o governo pagou $30 por dose, o dobro do preço normal. Num comunicado, a Pfizer disse que trabalha com preços diferenciados e que países que podem pagar mais deverão fazê-lo. O ministro da Saúde de Israel argumentou que acabar logo com as restrições que prejudicam a economia justifica qualquer gasto com vacinas. Na hora de negociar, o governo prometeu às farmacêuticas uma vacinação rápida, que poderia servir de modelo para outros países. Quando chegaram, de fato, as primeiras vacinas encontraram um lugar preparado. Quer ver um detalhe? Para facilitar a distribuição, essa empresa de logística está usando umas caixas térmicas menores. Parecem de pizza. O gerente fala que as vacinas chegam em lotes com 195 frascos, mais ou menos 1.000 doses. A gente reempacota porque um local de vacinação pode não querer usar 1.000 doses, mas 100, 150, 200. Isso dá agilidade e facilita a chegada, por exemplo, a lugares mais distantes. O Exército tem ajudado na estratégia, mas a campanha também recebe críticas. Grupos de direitos humanos dizem que palestinos que vivem em Israel vêm enfrentando longas filas em algumas regiões. A Anistia Internacional considera que Israel deveria vacinar os palestinos também na Cisjordânia e na faixa de Gaza. O governo fala que em todo o país a vacinação é de segunda a segunda e 24 horas por dia. Tem até cidade oferecendo vacina pela janela do carro. Outro ponto fundamental é o apoio de políticos e famosos. Esse aí é o ilusionista Uri Geller, que ficou mundialmente conhecido por entortar colheres. A mágica do primeiro-ministro conservador Benjamin Netanyahu é ter noção do básico, a importância de dar o exemplo. Ele foi o primeiro a tomar vacina no país. E vem repetindo por aí quase todos os dias. Vacinem-se. Israel abraçou a mesma causa de grande parte da Europa. Vacinação gratuita para todos na rede pública. Aqui no Reino Unido, por exemplo, é impossível receber a vacina em hospitais particulares ou em farmácias. O sistema público israelense tem o cadastro de grande parte da população numa rede digital que cobre o país inteiro. Assim fica simples e rápido convocar quem é do grupo de risco. É um país pequeno, com mais ou menos 9 milhões de pessoas, com uma realidade específica, mas que tem apontado caminhos. Os profissionais da saúde de Israel sabem que se tudo continuar nesse ritmo, a vida pode melhorar logo logo. A Agência Reguladora do Reino Unido aprovou hoje o uso emergencial da terceira vacina contra a Covid, a do laboratório Moderna. O país já vacinou 1,5 milhão de pessoas com a vacina da Pfizer-BioNTech e com a desenvolvida pela Universidade de Oxford em parceria com o laboratório AstraZeneca. O Reino Unido está enfrentando a fase mais grave da pandemia até agora. Hoje, o país registrou 2 recordes, maior número de mortes e de casos em um só dia.
A partir da semana que vem, quem quiser viajar para lá vai ter que apresentar um teste negativo de Covid antes de embarcar. A Agência Reguladora da União Europeia recomendou hoje uma medida para aumentar o rendimento da vacina da Pfizer-BioNTech. Num comunicado, a EMA, a Agência Europeia de Medicamentos, atualizou a recomendação. Cada frasco da vacina da americana Pfizer com a alemã BioNTech pode conter 6 doses. Quando o órgão equivalente à Anvisa no Brasil autorizou o uso dessa vacina no dia 21 de dezembro, a orientação era para 5 doses por frasco. A nota explica que se depois da 5ª dose a quantidade de um frasco não render uma 6ª dose, esse conteúdo que sobrou deve ser descartado. Não se pode misturar conteúdo de frascos diferentes. A mudança pode aumentar o número de doses em até 20%, mas a União Europeia ainda não está satisfeita. A presidente do braço executivo do bloco, Ursula von der Leyen, anunciou um acordo para mais 300 milhões de doses da Pfizer-BioNTech, além dos 300 milhões que já tinha encomendado. This will allow us to double the amount of doses of BioNTech Pfizer. Com isso, o bloco pode ficar com quase a metade da produção global dessa vacina prevista para este ano. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, mostrou grande preocupação com a corrida para a compra de vacinas. Ele destacou que há um problema claro: os países menos desenvolvidos ainda não estão tendo acesso aos imunizantes. At present, o chefe da OMS disse que de 42 países que começaram a vacinação contra a Covid, 36 são de alta renda e 6 de média renda. E insistiu que governos e fabricantes parem de fazer acordos bilaterais, o que estaria prejudicando o COVAX, o consórcio de vacinas liderado pela OMS, que promete distribuir as doses de maneira justa no mundo todo. Em nota, a Pfizer afirmou que cada frasco rende 6 doses, desde que administradas com as seringas e agulhas recomendadas, para minimizar as perdas. Diante da falta de vacinas, os países estão discutindo se é melhor seguir a bula das fabricantes e aplicar 2 doses no prazo indicado ou adiar a segunda parte da vacinação para ampliar o número de pessoas que recebem ao menos uma dose. Esta é a imagem que entrou para a história. Foi no dia 8 de dezembro, quando a britânica Margaret Keenan se tornou a primeira pessoa no mundo a receber a vacina contra a Covid. Mas o processo de imunização dessa senhora de 90 anos só ficou completo depois que ela recebeu a segunda dose. Todas as vacinas que já estão sendo aplicadas em mais de 40 países são em 2 doses. Mas cresce a discussão sobre qual deve ser a estratégia. Garantir 2 doses para aumentar a proteção de quem tomou a primeira ou adiar a segunda dose, para que mais pessoas sejam imunizadas logo e o vírus deixe de circular com tanta rapidez. O Reino Unido decidiu adiar a segunda etapa para conseguir vacinar mais gente. Os Estados Unidos anunciaram que vão seguir a bula. Numa entrevista coletiva esta semana, os especialistas em imunização da Organização Mundial da Saúde recomendaram a aplicação de 2 doses no intervalo de até 6 semanas. Mas afirmaram que cabe aos governos tomar a decisão que acharem mais adequada. A epidemiologista Carla Domingues, que já coordenou o Programa Nacional de Imunização, diz que as sociedades médicas do Brasil devem participar da discussão junto com o Ministério da Saúde. É fundamental, que a Sociedade de Geriatria, a Sociedade de Infectologia e outras sociedades, junto com as imunizações, se debrucem junto desses dados para poder apoiar o Ministério da Saúde nessa tomada de decisão, para que a gente possa avaliar, num contexto de poucas vacinas, de escassez de vacina, qual seria o melhor cenário de a gente poder ampliar a vacinação da população. A Sociedade Brasileira de Imunizações também espera pelos estudos científicos para tomar uma posição. Já que nós temos uma escassez de vacinas, e talvez o que tenha que ser discutido nessa possibilidade de ampliar esse intervalo de tempo
o que se teria de risco e o que teria de benefício. O presidente da sociedade, Juarez Cunha, lembra que o sucesso da vacinação depende também de uma campanha que incentive a adesão das pessoas. Isso já deveria ter começado, né? Infelizmente, nós estamos atrasados em tudo, nós estamos muito lentos, tanto em ter vacina, como também nos insumos, que são fundamentais para a gente poder aplicar as vacinas, né? E em campanhas para esclarecer a população. O Ministério da Saúde afirmou que pretende seguir o intervalo entre as duas doses sem adiamento, de acordo com a recomendação dos fabricantes. E destacou que é importante que as pessoas tomem a primeira e a segunda dose da mesma vacina. A seguir, os Estados Unidos têm o maior número diário de mortes por Covid no mundo. Em Manaus, não há mais leitos disponíveis no maior pronto-socorro amazonense. A Defensoria Pública da União entrou na Justiça com um pedido para adiar o Enem por causa do avanço da pandemia. Esse pedido foi feito em tutela de urgência na Justiça Federal de São Paulo. Quase 6 milhões de alunos estão inscritos para as provas marcadas para os dias 17 e 24. O Enem já foi transferido do fim do ano passado para este mês. O INPE, responsável pelo exame, declarou que está seguindo todos os protocolos do Ministério da Saúde. O uso obrigatório de máscara, a higienização dos locais de provas, a redução do número de candidatos por sala e o aumento da distância entre eles. O aumento de internações por Covid deixou os hospitais em Manaus à beira de um novo colapso. Robson trouxe a mãe, Dona Valcides, para o Hospital 28 de Agosto. Ela testou positivo para a Covid-19. O problema é conseguir um leito. Ontem foi solicitado um leito de UTI para ela e nem isso tem. Não tem um leito de UTI. A gente entende que está lotado o hospital, aquela coisa toda, mas ao menos um leito, uma cama para ela, eu acho que seria digno para uma ex-funcionária que trabalhou 34 anos nesse hospital. O principal pronto-socorro do estado é o retrato de uma unidade no limite. Michael trabalha como enfermeiro no 28 de agosto e conhece bem as dificuldades. A enfermagem está sobrecarregada. Vai chegar um momento que nós vamos ter que responder processo por não dar atenção devida ao paciente, porque não tem como correr nenhum paciente parado e 3 querendo receber atendimento. A rede pública de saúde no Amazonas está hoje com 93% dos leitos de UTI para Covid ocupados. Isso mesmo depois do governo do estado aumentar a oferta de leitos em mais de 100%. As internações por Covid no Amazonas dispararam agora em janeiro. Foram 1.140 em apenas 7 dias. Isso é mais do que em muitos meses inteiros do ano passado, durante a pandemia. Com mais de 5 mil mortos e 200 mil casos de Covid, o governo do Amazonas prorrogou por mais 180 dias o decreto de calamidade pública, que permite a contratação direta de mais profissionais de saúde para ajudar no enfrentamento à Covid. E o que a gente viu desde agosto, setembro, outubro até dezembro é um aumento gradual, de fato, no número de casos. Também, a partir de junho, já houve uma certa especulação sobre uma suposta imunidade de rebanho aqui em Manaus. Isso, infelizmente, também criou uma falsa sensação de segurança. Agora estamos vendo claramente que não estamos numa situação de imunidade. O Alan Severiano tem agora os números da pandemia no Brasil atualizados pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Boa noite, Alan. Boa noite, Renata. Boa noite, Bonner. Boa noite a todos. Olha, houve um crescimento grande do número de mortes por Covid. De ontem para hoje, o Brasil registrou 1.379 mortes. É o maior número desde o dia 4 de agosto. 201.542 pessoas já perderam a vida na pandemia. Hoje nós passamos de 8 milhões de casos. São 8.015.920, 84.977 registrados nas últimas 24 horas. E esse aqui é o maior número diário desde que o Consórcio de Veículos de Imprensa começou a divulgar os dados em julho passado. Agora, atenção, esses números aqui sofrem influência do Paraná, que hoje divulgou dados represados desde ontem, quando o estado não publicou o boletim. Além disso, o Paraná fez uma revisão nos números antigos e incluiu mais registros de outros meses.
Só hoje foram 32.068 casos e 386 mortes no Paraná. Assim, depois de 17 dias, a média de casos no Brasil voltou a subir, com alta significativa, olha só, de 26% na comparação com 2 semanas atrás. Hoje o Brasil registra, em média, 45.294 novos casos por dia. Agora a média de mortes, que também subiu. Desde o dia 2 de setembro, esse ponto aqui no gráfico, a gente não tinha uma média de mortes tão alta. São 872 mortes por dia, 37% a mais do que há 14 dias. O epidemiologista Pedro Alau, da Universidade Federal de Pelotas, me disse que mesmo com a revisão feita pelo estado do Paraná, os números são altos. E esse aumento significativo é reflexo, segundo ele, do descontrole e das aglomerações nas festas de fim de ano, especialmente no Natal. Essa situação de agora, os especialistas tinham alertado em dezembro, a gente se lembra, né? No mapa, a evolução da pandemia no país. Aumentou o número de unidades da federação com alta na média de mortes. Hoje são o Distrito Federal e 15 estados: Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Amapá, Tocantins, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Sergipe, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. As maiores altas foram registradas em Roraima, 500%, e no Amazonas, 230%. Em estabilidade, hoje nós temos 11 estados: Pará, Maranhão, Piauí, Pernambuco, Alagoas, Bahia, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo e Santa Catarina. E hoje, Renata, uma situação inédita, desde que o consórcio começou a divulgar os dados em julho. Infelizmente, não temos nenhum estado em azul com queda na média de mortes. Em g1.com.br/coronavírus, você confere as informações do seu estado. Renata Bonner. Obrigado, Alain. Os Estados Unidos registraram, nesta sexta-feira, o maior número diário de mortes por Covid desde o início da pandemia em qualquer país do planeta. No dia mais letal desde o início da pandemia, 4.085 pessoas perderam a vida ontem no país. A situação é tão grave que a Califórnia teve que aumentar em quase 50% o número de caminhões refrigerados usados pelos hospitais para armazenar os corpos. Em Los Angeles, a ordem é para as equipes de emergência economizarem oxigênio e não transportarem nas ambulâncias pacientes sem chances de sobreviver. Este hospital está ficando sem ventiladores e máquinas de hemodiálise. O Dr. Emish diz que a equipe médica se prepara para um cenário ainda pior daqui a 2 semanas. Segundo os especialistas, esse aumento no número de mortes é consequência das viagens e celebrações do feriado de Ação de Graças no fim de novembro. Eles alertam que o impacto das festas de fim de ano ainda está por vir, o que reforça a importância de manter medidas de prevenção, como o uso de máscara e o distanciamento social. Joe diz que depois de meses a família quebrou o isolamento para um encontro rápido. Os pais pegaram Covid. Achei que aquela visita não faria mal. Por causa disso, meus pais morreram. O Globoplay liberou por 30 dias para não assinantes obras documentais que mostram a atividade ininterrupta de 2 classes de trabalhadores brasileiros na pandemia. A série Por um Respiro, produzida pela Ocean Filmes, é sobre o empenho de profissionais de saúde para atender milhares e milhares de pacientes de Covid. O filme Cercados, produzido por colegas do jornalismo da Globo, abre os bastidores da imprensa no esforço gigantesco para combater a desinformação e o negacionismo. Então você não precisa ser assinante para ver Cercados e Por um Respiro. As 2 obras vão estar disponíveis no Globoplay de graça até o dia 6 de fevereiro. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de mais de 2% e registrou recorde de pontos pelo 2º dia seguido. Investidores acompanharam o otimismo que dominou os mercados de ações pelo mundo todo. A expectativa por um novo pacote de estímulos econômicos nos Estados Unidos e as notícias sobre vacinas aqui no Brasil também favoreceram os negócios. No câmbio, a cotação do dólar comercial subiu para R$ 5,41. A seguir, em mais uma guinada de comportamento, Donald Trump diz que não vai à posse do presidente eleito Joe Biden.
O jornal Washington Post publicou novas imagens com detalhes do momento em que foi baleada uma das pessoas que morreram durante a invasão do Congresso dos Estados Unidos. No começo do vídeo, parlamentares aparecem no corredor. Uma barricada bloqueia a porta. Ashley Babbitt está entre os invasores que tentam chegar aos deputados. 3 guardas percebem a chegada de policiais armados e deixam à frente da porta. Os invasores avançam. Um deles alerta que os policiais apontam armas. Ashley, no canto da tela, tenta atravessar o buraco deixado pelo vidro quebrado. Ouve-se um tiro e ela cai. O policial que fez o disparo foi afastado enquanto o caso é investigado. A Câmara dos Deputados dos Estados Unidos pode apresentar já na segunda-feira mais um processo de impeachment contra o presidente. Se Donald Trump não renunciar imediatamente, vai sofrer um novo processo de impeachment. Foi o que prometeu hoje a presidente da Câmara, Nancy Pelosi. Os democratas querem pelo menos um ato simbólico, que sirva como punição para o homem que incentivou a invasão do Congresso na quarta-feira por trás de um vidro à prova de balas. Jornais americanos publicaram que Donald Trump assistiu à cena da invasão positivamente perplexo, que sentiu como se estivessem lutando por ele. Ele tem pela frente menos de 2 semanas de mandato. O que mais de 100 parlamentares pedem é que o vice-presidente assuma usando a 25ª emenda da Constituição. Essa emenda prevê que um presidente incapaz de fazer seu trabalho pode ser removido do cargo. O que Nancy Pelosi quer garantir é que Trump se torne inelegível e não possa voltar ao poder. É um processo demorado que provavelmente não se concluiria. Além disso, precisaria de apoio do Senado, ainda de maioria republicana. Entretanto, alguns senadores do partido do presidente dão sinais de que estariam abertos a discutir. Pelosi também conversou com o mais alto general do Pentágono. Pediu a ele que impeça que um presidente, que ela chamou de instável, comece uma guerra ou que tenha acesso aos códigos para acionar armas nucleares. Políticos dos 2 partidos concordam em diferentes níveis com as palavras da democrata na carta de hoje. A invasão ao Congresso foi um ataque horrível à nossa democracia. Mesmo a secretária de Educação de Trump, tão fiel a ele nos últimos 4 anos, pediu demissão. Betsy DeVos disse que o comportamento dos manifestantes incentivado por Trump foi inconcebível. Também pediram demissão a secretária dos Transportes, Elaine Chao, e pelo menos outros 7 assessores da presidência. Mais de 100 diplomatas americanos assinaram um documento publicado hoje, em que pedem que o secretário de Estado, Mike Pompeo, denuncie o presidente Trump por incitar a violência de forma incompatível com as leis do país. E que ele rompeu com a longa tradição de transferência pacífica de poder. E continuam. Assim como denunciamos líderes estrangeiros que usam violência e intimidação para atacar a democracia, as declarações públicas sobre este episódio também devem incluir o nome do presidente Trump. É fundamental que comuniquemos ao mundo que em nosso sistema ninguém, nem mesmo o presidente, está acima da lei ou imune às críticas públicas. Ontem, Donald Trump divulgou um vídeo em que promete seguir os protocolos. Disse que ficou horrorizado com o ataque odioso ao Congresso americano e que aqueles que praticaram atos de violência serão punidos. Prometeu também colaborar com uma transição ordeira para o governo de Joe Biden. Hoje, a Casa Branca disse que um impeachment motivado politicamente a 12 dias do fim do mandato só serviria para dividir ainda mais o país. Na opinião de Biden, cabe ao Congresso julgar se Donald Trump deve sair. Mas que apesar de Trump ser um dos presidentes mais incompetentes que o país já teve, o jeito mais fácil de tirá-lo dali é tomar posse em 12 dias. Disse que muitos republicanos ligaram para ele chocados com a sequência de eventos. Biden disse que gostou de saber que Trump não vai à cerimônia de posse, porque Trump envergonha os Estados Unidos ao redor do mundo. É que mais cedo Trump disse que não vai comparecer à cerimônia de transmissão do cargo. Será o primeiro presidente em 152 anos a fazer isso. Privará o país de um momento simbólico, em que divergências são colocadas de lado e 2 presidentes comemoram a transferência pacífica de poder. Grande orgulho dos Estados Unidos, prejudicado agora por um único homem.
Agora à noite, o Twitter comunicou que suspendeu permanentemente a conta do presidente dos Estados Unidos, Real Donald Trump. O motivo apresentado pela empresa para o bloqueio foi o risco de incitamento a mais violência. A Procuradoria-Geral da República permitiu o compartilhamento interno de todas as informações colhidas em investigações do Ministério Público Federal, inclusive as da Lava Jato. A decisão abre caminho para o compartilhamento também de informações sigilosas. A portaria, assinada hoje pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, permite que qualquer procurador peça acesso a informações. Para isso, será necessário fazer um pedido formal ao procurador do caso e explicar os motivos. O relatório só será entregue depois do sinal verde do procurador. No caso de informações sigilosas, tem que ter uma autorização judicial. Caso o pedido de acesso seja negado, precisará haver uma justificativa. Se surgir um impasse, caberá à Corregedoria do Ministério Público Federal decidir. A Procuradoria-Geral da República defende a portaria como uma forma de tornar os trabalhos do Ministério Público mais eficientes, aproveitar melhor as informações. Mas a decisão também é vista por alguns procuradores como desfecho de uma queda de braço travada entre a PGR e a Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, em torno do acesso às informações sigilosas da operação. Desde que assumiu o comando do Ministério Público, Aras tem feito críticas ao modelo de trabalho das forças-tarefa. No ano passado, a subprocuradora-geral da República, Lindora Araújo, coordenadora da Lava Jato na PGR, foi a Curitiba para ter acesso ao banco de dados sigilosos da operação. Os procuradores afirmaram que não havia ordem judicial e acionaram a Corregedoria Nacional do Ministério Público. A PGR entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para ter acesso ao banco de dados da Lava Jato. O então presidente do STF, Dias Toffoli, chegou a liberar os dados durante o recesso do Judiciário. Mas depois o ministro Edson Fachin, que é o relator do caso na Corte, negou o pedido. A Lava Jato no Paraná não quis se manifestar. Hora de saber como fica o tempo no fim de semana. Jaqueline Brasil, boa noite. Oi, Renata. Boa noite para você, para o Bonner e boa noite para todos. No fim de semana teremos duas situações. Tempo firme e seco em algumas áreas e tempo quente e com chuva em grande parte do país. Vamos começar pela chuva que deve se espalhar por grande parte do país, por várias regiões. Pode chover no norte, no centro-oeste, sudeste, em parte do nordeste e do sul. 2 sistemas vão organizar a chuva. A Zecite, a zona de convergência intertropical, que vai se aproximar um pouco mais, trazendo vento quente e úmido, e essa frente fria que vai canalizar toda a umidade vinda do norte. É nesse caminho que as nuvens de temporal aparecem. Pode chover forte na área em amarelo, mas o risco de temporal para as áreas em laranja. No sudeste, na região metropolitana de Belo Horizonte, também na zona da Mata Mineira e sul de Minas, região serrana do Rio de Janeiro e Vale do Paraíba aqui em São Paulo e na região norte, do Amazonas até o Pará. Em Boa Vista, faz 29 graus e pode chover a qualquer hora. Chove também em Goiânia, em Florianópolis, com máxima de 32 graus. No sudeste, a chuva deve ser volumosa. É o caso de Juiz de Fora, na região da zona da Mata Mineira, Petrópolis, região serrana do Rio, e Campos do Jordão, na Serra da Mantiqueira, aqui em São Paulo. E tem alerta para alagamento e deslizamento. Na capital paulista, chove à tarde, com máxima de 27 graus, e no Rio, a qualquer hora, e faz 30 graus menos quente do que nos últimos dias. E onde mais o calor deve dar uma trégua amanhã? Em poucas capitais, Renata. Por exemplo, em Curitiba, com 25 de máxima, Brasília e Manaus, 28, em Cuiabá já esquenta mais, 35, em Salvador e em Fortaleza, 31 graus. Em outras capitais, os termômetros devem atingir os 36 graus, mas por causa da diferença da umidade do ar, a sensação de calor pode variar. Em Teresina, o índice que a gente sente mesmo ali na pele vai ser de 37 graus, em Palmas, 39 e em Porto Alegre, 34 graus. Isso acontece quando o índice de umidade do ar está muito alto, ou seja, há muito vapor d'água no ambiente, impedindo a evaporação do suor. Aí ele continua retido na pele e a sensação de calor aumenta mais. Renata. Bom fim de semana, Jaqueline. Para vocês também. Tá bom. Agora deixa eu fazer uma correção.
Há pouco, ao falar sobre o pedido da Defensoria Pública da União para adiar o Enem, você deve ter notado que a gente disse, por engano, que o INPE é o responsável pelo Exame Nacional do Ensino Médio. Mas todo mundo sabe que o INPE já tem muito trabalho no Brasil monitorando as queimadas nas nossas florestas, né? O órgão que cuida do Enem, claro, é o INEP. A seguir, a fórmula do sucesso para ser campeão no Brasileirão. A 10 rodadas do fim do Brasileirão, os clubes com melhor desempenho fora de casa estão mais perto do título. Jogar no próprio estádio. Se beneficiar da vantagem de conhecer o gramado. Sem precisar se desgastar com toda a logística de uma viagem. Sobrou o Vitor, bateu! Mas o clube que pensa em só fazer o dever de casa tem grandes chances de ficar para trás numa concorrência acirrada como a do Brasileirão. Gol de goleada! Na última rodada, o Internacional aproveitou o tropeço do Flamengo e assumiu a segunda colocação do campeonato com uma vitória contra o Ceará em Fortaleza. Canhoto! O retrospecto do Brasileirão por pontos corridos mostra que é fora de casa que se decide o campeão. Em 11 das 14 edições no formato atual, o clube que levou o título foi aquele que teve a melhor campanha como visitante. E em apenas 7 das mesmas 14 edições, o campeão foi o melhor mandante. Na atual competição, os dois times que mais ganharam fora de casa foram o São Paulo e o Flamengo, cada um com 7 vitórias, seguidos pelo Internacional com 6. O diferencial é quando você vai num ambiente diferente, quando tem a logística, o desgaste da viagem, a imposição do adversário que assume mais riscos por estar jogando em casa, e aí a dificuldade aumenta. Por isso que normalmente o campeão brasileiro é aquele que tem melhor aproveitamento na casa do visitante. Mas com as torcidas afastadas dos estádios por conta da pandemia, o trabalho fica mais fácil para os visitantes? Eu acho que é mais o respeito de saber o histórico do adversário dentro de casa que ainda prevalece, porque aquela pressão, aquele calor da torcida caiu muito, né? A equipe tem que fazer o seu dever de casa, vencer as partidas em casa e com certeza buscar algo a mais fora de casa, que são as vitórias. Enquanto tiver o campeonato, enquanto tiver pontos para a gente disputar, enquanto a gente tiver condições de disputar o título, a gente vai disputar esse título até o final. Em época de distanciamento social, a lógica do Campeonato Brasileiro comprovada por números. Os candidatos ao título precisam vencer como visitantes, para que o torcedor possa comemorar dentro de casa. O Jornal da Globo é depois do festival Ano Novo. Boa noite. Boa noite para você, bom fim de semana.